Você sabe qual é o ponto em comum entre um desenhista reclamar que não tem materiais profissionais de pintura, não tem lápis de cor, marcadores, etc. Ou então ele dizer que ele não tem o dom para pintura, ou então ele nem terminar os seus desenhos, nem começar a parte da coloração dos seus desenhos, porque ele acha que vai ficar um resultado ruim, nem vale a pena fazer porque ele vai estragar o desenho que ele fez? Esses 3 pontos eles têm em comum em que são os erros mais cometidos pelos desenhistas. A maioria dos desenhistas nem termina os desenhos, muitos fazem isso de nem terminar os desenhos porque acreditam que vão estragar a pintura, porque não tem o material profissional ou então porque não nasceu com dom. Então nesse vídeo eu vou te explicar como resolver esses problemas e quais são os outros erros que os desenhistas iniciantes cometem quando for falar de pintura, quando for começar a pintar, quais são os erros que eles cometem e como você pode resolver eles para você não ter mais esse problema. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo que eu tô falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a colorir os desenhos, explicando quais são os maiores erros que todo desenhista iniciante comete na hora da pintura. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você comete algum desses erros, eu tenho certeza absoluta disso. Primeiro erro mais comum, muito comum, é a pessoa não saber aplicar as cores no papel. Isso é um erro muito comum, tá? Mais comum até do que a pessoa não colorir. Isso também que eu falei logo no começo do vídeo é um erro super comum, não cometa e sempre pinte seus desenhos. A pintura ela é muito importante, ela dá muita cor obviamente que ela dá muita vida pro desenho, você realmente transforma o desenho. Quando você colore ele, é aí que o seu desenho vai realmente ficar vivo, vai ficar com um aspecto realmente de estar se mexendo, estar com vida em si. Então é sim muito importante você colorir seus desenhos. Então não cometa aquele erro que eu já falei lá no começo do vídeo. Na verdade não cometa nenhum dos 3 erros, de achar que tem que ter dom, achar que tem que ter material profissional. Mas o primeiro erro mais comum quando você está começando a colorir é não saber explicar as cores. Olha o exemplo que eu estou usando ali na tela. Você está vendo que eu estou pegando e aplicando uma camada bem clarinha de rosa claro. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou preenchendo os espaços em branco no papel. Isso já fica uma dica interessante também. Escolha bem o papel que você vai usar. Existem algumas folhas que são lisas. As folhas de desenho específicas aqui a gente usa, os desenhistas mais experientes usam, elas são folhas lisas. E por que você não pode usar uma folha de sulfite normal? Porque aquela folha de sulfite, além dela ser muito fina e ela não aguentar muitas cores, ela tem uma textura no papel e isso não deixa a folha ser preenchida como um todo. Essas folhas mais profissionais, as folhas mais grossas, e quanto mais grossa melhor, porque mais cores ela vai aguentar, elas têm uma superfície lisa, então você aplica o pigmento na folha e ele se espalha mais facilmente, ele se mistura mais facilmente, é uma folha muito melhor de trabalhar. Então o que eu aconselho? Assim que você puder, compre um bloquinho de folhas lisa, isso já vai fazer muita diferença nas suas pinturas. Mas como eu aplico as cores no papel? Eu comecei aplicando a primeira camada de rosa clarinha só para tirar o branco do papel. Então é só para preencher os pontos na folha. Não é forçando o lápis. Isso também é outro erro extremamente comum de desenhista iniciante. Ele começa forçando o lápis muito para que fique mais escuro, para que já chegue no tom. Se você faz isso, a sua pintura não mistura mais, ela não preenche mais, vai ficar muito ruim. As cores, você tem que entender que a melhor forma de você colorir um desenho é você escurecendo aos poucos, é você chegando no tom aos poucos. Então começa preenchendo bem fraquinho, só preenchendo os espaços em branco e depois você vai progredindo, depois você vai aplicando mais camadas e preenchendo a folha assim. Então aplico a primeira camada fraquinho para tirar o branco do papel, depois eu venho marcando as sombras do meu desenho. E o que são as sombras? As sombras são aquelas partes mais escuras da referência. E isso se dá muito à luz do desenho.
todo desenho, tudo, na verdade, né, toda a vida, todo o ambiente que nós estamos, ele sofre de luz, ele sofre de um ponto de luz, que é através disso que nós vemos as cores. Por isso que quando um quarto está escuro, você apaga a luz do seu quarto e você não vê nada, porque não tem nenhum ponto de luz, então você não consegue identificar as cores que estão no ambiente. Por isso que fica tudo escuro, tudo preto. Então, quando você está colorindo um desenho, sempre vai ter um ponto de luz. E esse ponto de luz vai dizer onde vai ser as sombras do seu desenho. Pode ver que quando você estiver olhando para o ambiente da vida assim, toda parte que você olhar, uma mesa que você olhar, ela não vai estar a mesa inteira da mesma cor. Pode olhar uma mesa, olhar algum objeto assim que você tenha no seu quarto, no ambiente que você esteja. Tu vai ver que tu vai conseguir encontrar tons diferentes nele. Por que que você vai encontrar tons diferentes nele? A mesa é a mesma cor, mas por que que tem tons diferentes na mesa? Porque algumas partes vão ter menos luz do que outras. Então, quanto mais luz tem aquela parte, mais claro vai ficar o tom daquela cor. E quanto menos luz tiver aquela parte, mais escuro vai ser o aspecto que ela vai ter. Então, quando você faz isso, quando você acontece isso, é muito importante você entender que a cor é a mesma, só vai mudar o tom. Então, quando você estiver fazendo um desenho, você tem que aplicar as luzes, porque dependendo do ponto de luz que estiver afetado. Então, sim, existe sim, e é aconselhado você fazer alguns tons mais claros daquela parte do desenho. E você tem que aplicar as sombras. Muitos desenhistas cometem um erro de só aplicar sombras no desenho e esquecer de aplicar alguns pontos e luzes. Os pontos de luzes não são tão essenciais, as sombras são mais essenciais, mas se você puder aplicar os dois, vai ficar melhor ainda. Mas tem que ser a mesma cor, não pode dar um aspecto de cores diferentes, tem que dar um aspecto de ser tons diferentes, mas a mesma cor. Por que eu estou falando isso? Muitos desenhistas cometem um erro também, mais outro erro de um desenhista iniciante, de quando ele vai colorir, ele tenta fazer muito escuro e ele muda a cor. Ele faz a coloração, ele acaba forçando demais, e aí num azul escuro que ele tentou fazer uma sombra, tem um preto, tem uma parte preta ali, uma parte extremamente escura que fica destoando da cor em si. Isso é um erro muito comum e isso vai atrapalhar a sua pintura. Também passa daquela questão de não saber aplicar as cores, mas esse é um ponto principal que você entender. A luz e sombra, ela é essencial e ela é basicamente isso. Você ter onde está o ponto de luz do seu desenho e onde vai ser as sombras dele. Você pode pegar para sua referência, então você não precisa pensar, mas se você for criar algum desenho, entenda, onde estiver vindo o ponto de luz, as sombras vão ser no lado oposto, por um motivo meio lógico. Se a luz está vindo pela direita, as sombras vão ser da esquerda. Então, depois que tu aplicou a primeira camada de rosinha clara, uma primeira camada da sua cor só para tirar o branco do papel, você vem preenchendo a folha nas partes da sombra, usando tons de sombra. Quais são as cores que eu uso? Não tem muito erro nessa parte, geralmente é o marrom. O marrom é a cor mais usual assim para tudo, então serve para 90% das cores. Então, tá na dúvida, tenta com o marrom. Outra dica também, um erro muito comum também que os desenhistas cometem: aplicar o efeito direto na folha. Não faça isso. Tem uma folhinha do lado, aplica o efeito. Então tu tá vendo as cores, mas não sei como é que vai ficar as cores, não sei como aplicar essas cores no papel, não sei qual as cores que eu vou usar para fazer essa parte. Pega uma folha separada e vai tentando a combinação que você tá na sua mente, vai tentando a cor que tu quer usar na sombra daquela parte, para ver o resultado final e como fica. Então, isso é um erro muito comum também que os desenhistas cometem, de pegar e já ir aplicando direto na folha. Isso pode sim te atrapalhar, porque se você não tiver gostado do resultado final, você não tiver dado certo, você estragou seu desenho, você estragou aquela parte do desenho. Então, as sombras, a maioria das vezes vai ser um marrom. Às vezes tu vai usar um preto, mas a maioria das vezes é um marrom mesmo. Então, porque o marrom ele dá uma escurecida boa, porque aí tu consegue aplicar o marrom sem forçar muito ele, aplicar ele de uma forma tranquilamente, só com paciência para preencher bem a parte do marrom. E aí você consegue misturar as cores por cima e assim deixando aquela parte bem mais escura. Alguns desenhos eu já tentei e raros desenhos conseguem fazer isso, de por exemplo, aquela parte do desenho é um vermelho claro, tu fazer sombras usando um vermelho escuro. Dificilmente tu consegue fazer isso, tá? Às vezes com degradê, alguma coisa assim. Mas geralmente tu vai sim ter que aplicar um marrom, nem que seja um marrom bem clarinho, porque geralmente não é o suficiente tu só usar um vermelho escuro, só usar aquele tom mais escuro. Então, as sombras o mais comum vai ser o marrom realmente.
Apliquei a primeira camada, a segunda camada eu venho aplicando nas sombras, venho delimitando as sombras no papel. Assim, o que eu faço a partir daí? Eu começo a aplicar sistema de camadas e escurecendo aos poucos. Então eu apliquei a primeira camada da sombra, delimitando a sombra sem forçar muito, não precisa forçar muito, só preenchendo o papel. Veio e aplico a terceira camada usando a cor principal. Aí eu já forço um pouquinho mais. O que é a função de forçar o lápis? É para que ele preencha mais a folha, que ele aplique mais daquela cor dele. Então, como eu já tinha a primeira camada, tirando bem o branco do papel, agora nessa terceira camada que eu vou aplicar, que seria a segunda camada dessa cor, ela vai espalhar o pigmento tanto que está embaixo e o pigmento novo que está sendo aplicado. Então ele preenche mais a folha mais facilmente assim. Então aí, agora na terceira camada de cor, podemos dizer assim, tu vai aplicar, que seria, né, da cor, que seria, como por exemplo, na pele ali o rosa claro, tu aplica em todo o desenho, toda aquela parte de rosa claro só. E por cima da sombra. A sombra provavelmente vai ficar muito clara, não vai ficar com um contraste legal. Então o que eu faço? Aí eu venho aplicando uma outra camada de marrom. E aí eu aplico a camada de marrom nas partes que tem sombra e eu vou escurecendo um pouco mais. E é nesse sistema que eu trabalho. Sempre sistema de camadas de cores. Ficou muito claro, não ficou tão preenchido, eu aplico mais uma camada de rosa claro, apertando um pouquinho mais. Por isso que é importante você ter o controle do seu braço e ter paciência e não vir aplicando logo de começo. Se você apertar logo de começo, você não consegue fazer isso no desenho depois. Então é sempre importante você ir sempre escalando. A primeira camada é bem fraquinho, a segunda já é um pouquinho mais forte, a terceira se precisar um pouco mais forte e vai indo assim. Então você intercala uma camada de rosa claro, a camada da cor principal do desenho e uma camada da sombra. E vai fazendo assim, até que chegue num ponto que sua sombra fique no tom que você gosta, fique no tom escuro o suficiente e até que o seu rosa claro, a parte principal do desenho, fique bem preenchido. Isso é a forma de você usar duas cores só. Quero usar mais cores, o que eu vou fazer? Tu vai intercalar essas camadas usando outras cores. Então, tu vai ter uma para sombra igual, só que aí se tu vai usar duas camadas para fazer a pele, duas cores para fazer a pele, eu aplico a camada primeiro do rosa claro, que seria a principal, depois eu aplico a segunda cor, que seria areia, alguma outra cor assim que eu vou usar para pele, depois eu venho aplicando a sombra. E depois eu vou repetindo, tu só aplica mais uma camada na rotação mais uma cor na rotação de camadas. É só isso que tu vai fazer. E assim tu vai preenchendo a folha e tu vai ficando melhor o seu desenho, tá bom? O verde que eu fiz foi exatamente isso. Agora se não me engano, vai ter um cortezinho na folha, mas eu vim aplicando um verde com o Faber-Castell Ecolapse, que é um lápis um pouquinho mais duro, mas eu vim preenchendo o máximo possível que conseguir na folha. E depois que eu fiz isso, eu vou vir aplicando um verde escuro da Super Soft. E para que eu misturei essas duas marcas diferentes e por que eu fiz isso? Que agora que eu estou aplicando, o lápis está preenchendo muito mais fácil, porque ele já tem uma camada embaixo. Isso é importante você entender. Quando você já tem uma camada embaixo, um lápis que vem forçando, ele vem aplicando o pigmento e ele vem espalhando o que tem embaixo dele. Então, automaticamente, quando eu aplico esse verde escuro, eu não só estou aplicando ele, mas eu já estou preenchendo a folha e eu estou misturando as cores. Assim, quando eu misturo as cores se separam ainda mais, deixa ainda mais uniforme. Então, por isso que eu fiz uma primeira camada de um verde mais clarinho, só para preencher a folha realmente. Agora eu venho e forço com lápis verde, eu forço um pouquinho mais, não é muita força, mas eu venho aplicando um pouco mais forte ele, para que ele preencha no papel. E assim, as coisas vai espalhando, as coisas vai chegando no tom e vai melhorando e vai ficando bem preenchido. Uma dúvida que talvez muita gente tenha: qual é a ordem de cores que eu vou aplicar? Entenda, a última ordem, a última cor que você vai aplicar na rotação vai ser sempre a que mais vai ficar destacada. Então, se eu aplicar, por exemplo, uma mistura de azul e vermelho, a última cor que eu aplicar vai ser a que mais vai ficar puxada. Então, se eu quero fazer um azul e um vermelho meio azulado, a última cor que eu tenho que aplicar vai ser o azul. Porque aí o vermelho, eu vou preencher tudo no vermelho, mas o azul ele vai dar uma puxada na cor. Ele não vai transformar aquela parte da roupa em azul, mas ele vai puxar um pouco. Então a última cor que você aplicar vai ser sempre a que você quer dar uma puxada a mais, você quer que dê um destaque.
Ou essa função, ou geralmente a cor mais clara, que ela é só para o sistema de preencher as cores. Então, por exemplo, eu fiz uma roupa toda vermelha, vermelho escuro. A última cor que eu posso aplicar, a última camada, pode ser um vermelho claro, porque ela não vai ser afetada, ela não vai mudar a cor daquela roupa, mas ela vai espalhar o pigmento. Então a última camada ela tem o intuito de realmente deixar uniforme, tirar todos os espacinhos em branco e só realmente terminar o desenho, terminar ali a parte da pintura. Isso você pode fazer também. Então existem essas últimas duas opções, as únicas duas opções que eu lembro agora seriam essas. Ou você usar uma cor que vai puxar mais o desenho para onde tu quer mais, ou então você usar uma cor que vai realmente só para preencher o papel, uma cor que não vai mudar não vai mudar o desenho, mas ela vai sim espalhar mais o pigmento, espalhar as cores que tinha abaixo dela para deixar seu desenho mais uniforme. Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir que se você está gostando, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para amigo, compartilhe para aquele teu amigo que também está começando desenho, compartilhe para teu amigo que também não colore seus desenhos e que acha que ele poderia evoluir muito vendo esse vídeo, tá? Então compartilha para ele que isso ajuda bastante. Também tem a função de hypar os vídeos agora, o YouTube criou essa função para ajudar os canais pequenos, assim como o meu. E se você puder fazer isso, que é bem simples, vai ali na aba de comentários, puxa para o lado e tá hypar os vídeos. Assim você consegue dar pontos para o vídeo, elencar mais para ele subir mais em visualizações. Então se você puder fazer isso também, eu agradeço de coração que isso vai ajudar muito, tá? Então se você puder deixar um like, compartilhar comigo, comentar alguma coisa, comentar alguma dica, algum vídeo que você queira, hypar os vídeos e compartilhar comigo, se inscrever no canal, vou ficar muito feliz se você fez tudo isso, fez o combo completo. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito também, porque eu tenho vários vídeos aqui no canal sempre focando em você melhorar os seus desenhos, tá bom? Então, outra dica que eu posso passar, que meio que eu já passei no vídeo, mas é um ponto importante a se ressaltar, é ter paciência. Ter paciência e a qualidade dos materiais. Por que esses dois pontos que eu vou falar? Meio que eu já falei no vídeo, mas é os dois erros também mais comuns que você vai ver aqui nos desenhos iniciantes. Primeiro, a pessoa achar que só o material vai fazer você colorir o desenho. Como eu já tinha falado no começo do vídeo, isso é uma mentira. Se você tem um bom material, mas você não sabe usar ele, não adianta nada. Mas, claro, o material bom, ele ajuda muito, ele possibilita você fazer alguns efeitos que se você não tiver um bom material, você não vai conseguir fazer. Por isso, um erro muito importante que você não pode cometer é de conhecer esses materiais. Conheça eles, não faça o material sem conhecer ele, não use ele no seu desenho sem conhecer. Então, tenta aplicar na folha separada, como eu já tinha falado no começo do vídeo, porque isso vai ajudar muito. Cada material tem seu ponto forte, tem seu ponto fraco. Então, você conhecendo o seu material ajuda bastante a você saber como aplicar ele melhor na sua pintura. Mas não ache que só com materiais profissionais, materiais extremamente excelentes, assim você vai conseguir colorir. Não, com materiais escolares, no Faber-Castell Ecolapse, que é R$50 uma caixa, nem isso, tem caixas bem mais econômicas que isso. Um lápis assim, um pouco mais acessíveis, com materiais de uma qualidade bem boa, você já vai conseguir fazer excelentes desenhos. Mas sim, o material faz diferença. Como a folha que eu tinha falado antes e como os lápis que eu fiz agora. Perceba que eu intercalei um Ecolapse e um Super Soft. Essa mistura ficou muito boa. Talvez se eu tivesse só usado um Ecolapse ou só usado um Super Soft, não teria ficado o mesmo efeito. Então sim, materiais faz diferença, mas não são o principal. Não é tudo isso. Isso não vai definir se eu vou fazer um bom desenho ou não. O outro erro que eu ia falar é de não ter paciência. Isso também é um erro fundamental, um erro extremamente comum, que é tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que saber preencher as cores, tem que saber misturar elas. Tenha paciência a aplicar seus desenhos, a conseguir fazer suas pinturas. Muitas pessoas pecam, até tem conhecimento, até tem a técnica boa, mas não tem paciência, se afoba, vai apressando lábios, vai apertando mais o lápis do que devia, e aí não tem o que fazer. Se você está muito apressado, você está muito afobado, você vai estragar o seu desenho e infelizmente não tem muito o que fazer, a pressa vai te atrapalhar. Como eu falo várias vezes, nas aulas do curso Anime Sendon aqui do canal mesmo, mais vale você fazer um desenho só, mas fazer um desenho bem feito, do que tu fazer vários desenhos e não gostar do resultado final de nenhum deles. Então, fazendo um desenho, não importa se demorar 5, 10, 15, 20, 30 horas.
foca em fazer ele bem feito, porque quando tu terminar, tu vai se orgulhar do desenho que fez e vai gostar do resultado final, vai gostar do desenho. Muitas vezes a pessoa apressa porque tá afobada, a pessoa quero terminar logo, não aguento mais esse desenho, faz dele de qualquer forma, não gosta do resultado final e pô, o que adiantou? Gastou um tempo à toa. Fez um desenho que não gostou do resultado final, não quer olhar nem mais pro desenho, às vezes até taca fora. Então é importante você o quê? Faça o desenho que você goste, então tenha paciência. Paciência na hora de misturar as cores, paciência na hora de aplicar as cores, paciência na hora de estudar o seu desenho, estudar essa referência. É uma dica também que eu passo muito aqui no canal. No final do vídeo vou deixar a playlist tutorial de desenho. Entra nessa playlist que tu vai ver eu falando muito disso, de entender o contexto do desenho. Quer entender mais disso? Clica na playlist ali embaixo, ali, clica na playlist no final do vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nisso. Já é sempre entender o contexto do desenho. O contexto do desenho ajuda muito a você entender qual é o efeito que você aplicar, qual é a emoção que o personagem está passando, quais são os pontos que você precisa se atentar e quais são os pontos que você pode relaxar um pouco mais, vamos botar assim. Então, isso também são coisas que você precisa ter paciência para fazer. Então, a grande dica que eu tenho para passar nesse vídeo agora é: tenha paciência nos seus desenhos. Mais vale, vou repetir exatamente o que eu falo lá no curso, mais vale fazer um desenho bem feito, um desenho que você goste do resultado final, um desenho com boa qualidade, do que fazer vários desenhos que você não goste nenhum. Isso é muito importante você entender e não se esqueça disso jamais, tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Como eu falei, não esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar para um amigo, hypar o vídeo aí para ajudar o canal aqui, tá? Então, não esquece de fazer essas coisas e clica na playlist de tutorial de desenho, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, que tem vários outros tutoriais, tem várias outras dicas e principalmente você entender o que é contexto do desenho, que isso vai fazer muita diferença nas suas artes. Será no próximo vídeo, até mais, tchau!